A gente começou sábado passado a falar desse assunto, repensar a igreja, e nossa primeira parte dessa série foi a gente tentar distinguir forma e essência, né? O que é forma e o que é essência. E o curioso é que na mesma semana a gente foi forçado a repensar o formato, a forma e a disposição da mobília aqui da capela, em função dessas escoras de apoio que foram colocadas para dar mais segurança para a gente que usa aqui. Nós saímos sábado passado pensando em forma, em essência, e botamos o pé na igreja hoje e já vimos que a forma está diferente, né? E olha, não foi nada planejado, pelo menos não por nós. Talvez tenha sido planejado por Deus, mas nós fomos pegos de surpresa com essa remodelação também. No último culto, nós lembramos que igreja, né, a gente pensou numa definição simples de igreja. Igreja é a comunidade dos que creem em Jesus e são batizados. O jeito mais simples, mais tranquilo de pensar a igreja. Tudo o que a gente faz aqui, ou tudo que a gente faz como igreja, não precisa ser aqui, né? Porque aqui só está reunida hoje a igreja somos nós. Tudo que a gente faz como igreja precisa ser sempre sobre Jesus. É Jesus quem nos salva, é Ele quem nos coloca em movimento, é Ele quem nos inspira a viver no amor e no serviço. Então hoje o foco não é o que é a igreja, mas eu queria focar em tentar responder essa pergunta: o que é fazer parte da igreja? O que será que é isso? A essência da igreja é ensinar a Bíblia, uma das coisas, né? Da Bíblia deriva todo o resto. Viver os valores que a palavra de Deus traz para nós. Só que a Bíblia, na sua essência, é natural da Bíblia acontecer isso, ela vai sempre na contramão do mundo. A Bíblia vai na contramão do mundo como a gente conhece. A Bíblia nos confronta, ela confronta as nossas ideias, ela confronta os nossos ideais. Muitas vezes ela pega a gente, dá uma chacoalhada assim e nos aponta o caminho diferente do que a nossa cultura, do que a nossa sociedade nos coloca. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa cultura ela é individualista. Ela é centrada no eu. É uma cultura autocentrada. A gente está sempre atrás do que me faz feliz, do que me satisfaz, do que me realiza, do que eu gosto de fazer. Não é assim que a gente sempre está, se não diz pelo menos, mas pensa. A gente busca isso. E se algo não ficou legal, a tendência da gente é descartar. Porque a cultura que a gente vive é avessa a compromissos. Se não está bom, a gente pula fora, descarta. Você usa enquanto for bom para você, se não tiver bom, joga fora, troca, né? Esse é o nosso jeito. E a gente experimenta isso com relação às coisas, e até mesmo nos relacionamentos. Às vezes a gente é tentado a jogar fora relacionamentos porque não está legal. Só que a gente, como comunidade, como igreja, a gente é chamado a uma vida comunitária. Que daria para dizer que em vez de autocentrada, é outro-centrada, né? Como igreja, nós somos convidados pela Bíblia a tirar o foco do nosso próprio umbigo, do nosso mundinho e olhar para o lado, para aqueles que Jesus colocou do nosso lado. É um chamado a viver uma vida outro-centrada, centrada no próximo. Vocês já perceberam que a linguagem daquela oração que Jesus ensinou, que a gente sempre repete, não tem eu nem meu, mas nós e nosso? Naquela oração, o Pai não é meu, é nosso. O pão não é meu, é nosso. As dívidas, os pecados, as ofensas, não são meus também, são nossos. Você pode até orar sozinho o Pai Nosso, mas você não consegue viver a sua vida cristã sozinho. É sempre uma vida comunitária.
No mundo que a gente vive, a gente é bastante influenciado pela cultura do consumo. Tudo é sobre ter, sobre consumir. Se você estiver triste, você pode abrir a felicidade. Lembra daquela propaganda da Coca-Cola? Chega a dar vontade de tomar só de lembrar da propaganda, né? Abra a felicidade, não é abrir uma Coca-Cola, abra a felicidade. A gente está vendo aumentarem, na nossa região também, os shoppings, né? Shopping, se você olhar para ele, é quase como um templo do consumo, né? Tudo gira em torno do dinheiro. Você já entra pagando e você sai pagando. Ali você paga pela experiência, você compra roupas, bens, comida, bebida, né? E eu não confundo, eu não estou dizendo que ir a um shopping é pecado, não é essa a ideia, né? Mas é para a gente olhar para a realidade que a gente tem com os olhos mais críticos, para a maneira como nós vivemos, como é que a nossa sociedade se organiza. Nós queremos o tempo todo ser servidos, né? Eu pago pelo serviço. Nem que seja uma boa experiência pela qual a gente pagou. Eu fui ao cinema, né, e quis aquele potão de pipoca para ver um filme, e depois do filme eu ainda saio dizendo se eu gostei do filme ou não, né? É uma experiência centrada no eu. De outro lado, na igreja, nós somos chamados a não ser servidos, mas a servir. Em lugar de sermos servidos, é nós que vamos servir. Você não vem aqui no culto para simplesmente assistir alguma coisa. Até porque do ponto de vista do entretenimento, a gente, como igreja, fica bem abaixo das outras opções que existem na cidade, né? Isso não é um momento de entretenimento qualquer. Você vem para participar, para servir com o seu tempo, com a sua voz, com o seu sorriso. Você abre mão da primeira parte dos seus bens com generosidade para que outros também possam experimentar a graça de Deus por meio daquilo que a gente faz como igreja. O culto não é o evento do pastor, é o evento da igreja. E nós fazemos isso tudo juntos. Cada um na sua função, que cada um tem diferente. E é assim, é bonito que seja assim. Dentro dessa ideia, eu quero explorar um pouquinho alguns detalhes dessa igreja que estava começando em Atos 2. Né, a partir do primeiro Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus. Diz a história lá do Pentecostes, que o Espírito Santo veio de uma maneira sobrenatural sobre os primeiros cristãos. Eles anunciaram a mensagem de pecado, de perdão por meio de Jesus, de um jeito que todo mundo entendeu na sua língua materna. E diz a Bíblia que naquele dia houve um acréscimo de 3.000 batizados. O movimento começou a crescer. Despertou a atenção das autoridades. Não demorou muitos dias para que o Pedro e o João fossem chamados pelas autoridades para responder que confusão era aquela. O que é isso? É uma seita nova? É um movimento? O que é? E o Pedro e o João tiveram a oportunidade de dar um testemunho público da sua fé, diante das autoridades da cidade. E aí vem o trecho que nós ouvimos hoje, dizendo que não eram alguns apenas, mas era uma verdadeira multidão. Né? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Mesmo sendo muitos, eles tinham unidade no que pensavam, unidade no que sentiam. Apesar de tantas diferenças, apesar de tanta diversidade, eles estavam unidos, não talvez tanto em torno das formas, mas unidos na essência. Jesus, essa é a essência de tudo. E aqueles primeiros cristãos estavam buscando se tornar uma encarnação visível para as pessoas de quem Jesus é. Já que Jesus não estava mais visível entre eles, agora eles assumiram esse papel. Não, nós queremos ser Jesus para as pessoas. Além de unidade, o texto nos mostra que outra coisa era essencial para eles. E eu chamei aqui de generosidade. Eles estavam compreendendo a diferença de uma vida autocentrada para uma vida outrocentrada. Muito além de dízimo, que era a regra da antiga aliança, do Antigo Testamento, os primeiros cristãos da igreja do Novo Testamento estavam tratando dos seus bens, tratando do seu dinheiro, movidos não por uma regra, mas pela graça. A graça que receberam. Em vez de uma regra presa a uma forma, uma postura baseada em essência. Generosidade para com o reino que trata todos com generosidade. Essa era a premissa deles.
cada um fazia conforme achava que deveria fazer. Adiante, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição de Jesus, e grandiosa graça estava com todos eles. Essa igreja tinha a ressurreição de Jesus como centro do seu testemunho. Era uma igreja focada no testemunho da ressurreição de Jesus, que a gente poderia chamar de missão. Essa é a missão, testemunhar o que Jesus fez. Mesmo sendo muitos, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo diversidade de cores, de gerações, de línguas, de etnias, tudo era sempre sobre Jesus. Até aqui eu estou falando do macro, né? Da igreja como um todo, aquela multidão, tudo era de todos. Desse ponto em diante eu queria desfocar do macro para focar no micro. Olhar com mais atenção para alguns acontecimentos da Bíblia que aconteceram com um personagem que normalmente não recebe muito destaque. Um homem bastante presente no livro de Atos dos Apóstolos, que recebeu o presente da fé, teve a sua vida moldada por essa fé. Se eu perguntasse para vocês, quem é o personagem que mais aparece no livro de Atos, vocês vão me dizer o quê? Paulo, né? Primeira coisa que vem na cabeça vai falar sobre Paulo. Não é sobre Paulo. Alguém quer arriscar outro? Agora ferrou, né? Qual que dia? Você já sabia do tema, né? Nós compartilhamos o tema aqui, né? Tá certo. Eu quero... Isso é cola, não vale, né? Eu quero apresentar para vocês um José. Um José do Novo Testamento, que não é o pai de Jesus. A Bíblia está cheia de Josés, né? Esse aqui foi apelidado pelos apóstolos de Barnabé. Barnabé. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. É aqui que ele entra na história. Até aqui ninguém sabia nada do Barnabé, mas começa a contar que ele vendeu um campo, trouxe o dinheiro e colocou para ajudar naquela missão que estava acontecendo. Como tinha muitos Josés, eles acharam importante dar um nome para esse José. Resolveram chamar ele de Barnabé. Barnabé tem origem no aramaico. Então o Novo Testamento foi escrito em grego, os escritores do Novo Testamento, eu vou ter que explicar o que quer dizer Barnabé. Quer dizer o encorajador. Ou, dependendo da tradução, o filho da consolação. O filho da consolação. Isso é muito importante porque a gente, no dia de Pentecostes, lembra do Espírito Santo, que é chamado na Bíblia de o Consolador, né? No grego é a expressão chamada Paráclito. E o José, chamado Barnabé, quer dizer José, o Paraclésios. Bem parecidas as palavras, né? O filho da consolação, o filho do Consolador. É o Espírito Santo que Jesus falou que iria encorajar os discípulos, e a gente viu que eles estavam todos medrosos, e quando veio o Espírito Santo, o dia de Pentecostes, o Pedro se levantou e saiu pregando, e começaram a dar testemunho público da sua fé. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós, e eles agora chamam o José de aquele que encoraja. Provavelmente tem a ver com a maneira como o Barnabé era, né? O jeito dele agir com as pessoas. Ele devia ser um cara legal, daqueles que botam a gente para cima, que animam, né? O Barnabé assume um compromisso com a igreja e nos ajuda a compreender aquela pergunta que eu fiz no começo. O que é a igreja? O José, chamado agora de Barnabé, tinha um campo, provavelmente na sua terra natal, Chipre. E Chipre era um lugar caro, é tipo hoje comprar um terreno em Florianópolis, né? Ou não sei que outro lugar caro tem aqui no Rio Grande do Sul. Mas é Camobi, né? Em Santa Maria o lugar caro é Camobi, então o terreno do Barnabé era Camobi. Movido pela missão que agora ele sentia que também era dele, ele vendeu esse campo, trouxe os recursos como uma oferta, meio que dizendo assim, olha, isso aqui foi o que eu pude trazer para ajudar, eu quero fazer parte disso aqui que está acontecendo. Usem para ajudar os órfãos, as viúvas, que seja útil para essas viagens missionárias que estão começando, para o sustento dos apóstolos que dedicavam ao ensino. E quando Barnabé exerce a generosidade, desfocando do eu e vislumbrando o nós, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu acredito nisso tudo que a gente está vivenciando.
Jesus é o Senhor de todos nós e eu quero muito que outras pessoas também saibam e desfrutem disso tudo também. E não foi só aquela oferta assim de vendi o terreno, entreguei, está aqui, agora eu vou fazer minhas coisas. Não. A história não é sobre uma pessoa que faz uma oferta de um valor considerável. A história é de um homem que passou a encarar a vida diferente depois que recebeu o presente da fé. A oferta é só um detalhe. O Barnabé assumiu um compromisso com o propósito, mas também assumiu um compromisso com as pessoas. E aqui a gente vai dando uns pulinhos no livro de Atos, tá? Já estou em Atos 9, focando no Barnabé. Quando chegou a Jerusalém, Saulo tentou reunir-se aos discípulos. O Saulo aqui na história é o que vocês disseram que ia ser a mensagem hoje, o Paulo. Né? O Saulo era chamado Saulo, que é um nome hebraico, do rei Saul, né? Lembra isso. Saulo tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Naquele momento, Saulo era o maior perseguidor de cristãos que eles conheciam. Pensava em exterminador de cristãos, Saulo. Quando Estevão foi morto, o primeiro a ser morto por causa da fé em Jesus, a Bíblia conta que o Saulo estava lá. Estava dizendo, realmente, é isso aí mesmo, tem que matar esses cristãos. Saulo é o nome mais temido da igreja daquela época. Como judeu ferrenho, Saulo entendia que o cristianismo era uma seita que tinha que ser exterminada. Ele estava a caminho de Damasco, uma cidade, para perseguir, matar cristãos. O intuito dele de chegar em Damasco era isso, terminar com os cristãos de lá. Quando Jesus ressuscitado apareceu na frente dele e fez com que ele mudasse completamente de vida, de visão de mundo. De perseguidor, e aí as coisas que, o jeito que Jesus usa, às vezes nos faz pensar, né? Ele pega o maior perseguidor, o que todo mundo estava com medo, e transforma esse perseguidor em um anunciador da mensagem que salva vidas. A maioria de nós conhece essa história. Mas a gente imagina que isso se tornou assim, papum, né? O Saulo foi ali em Damasco, já saiu pregador e saiu fazendo viagem missionária. Existe um processo, existe um tempo entre uma coisa e outra. Existe um processo de amadurecimento na fé que a gente também passa, e o Saulo também precisou passar. Ele inicialmente, o livro de Atos conta que ele ficou em Damasco, começou a anunciar a mensagem naquela cidade onde ele estava mesmo, mas aí ele começou a sentir na pele o que era estar do outro lado. Quando Saulo começa a anunciar a mensagem lá em Damasco, ele sentiu que ele deveria ser o grande pregador, ele arruma confusão com os judeus daquela cidade. E agora os judeus querem matar o Saulo. Ele foi para matar cristãos e saiu fugido de Damasco. Foram os irmãos cristãos que ajudaram ele a fugir daquele lugar. Foi para Jerusalém. Só que quando ele chega lá em Jerusalém, o que aconteceu? Os discípulos estão com medo dele. Ninguém estava acreditando naquela mudança repentina, e a gente também não ia acreditar, né? O maior perseguidor agora vai vir aqui, isso é uma emboscada. Deve ser um plano para atacar os cristãos. Sabe quem é que foi ajudar o Paulo? O Saulo, naquele momento? Quem foi? Quem? Barnabé. É sobre ele que nós estamos falando hoje, né? Então Barnabé levou o Saulo até os apóstolos, lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que falara com ele, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente, a ponto de ter problemas com a sua vida lá, né? Quando todo mundo tem medo, Barnabé é o cara que acredita. Ele acredita que Deus esteja fazendo algo importante na vida do Saulo que não estava com muita moral. Por isso eu pensei que Barnabé é o cara que acolhe. Acolhe Saulo e faz um esforço para integrar o Saulo naquela comunidade. Barnabé fez uma opção que é difícil da gente fazer, de não olhar para o passado, de não olhar para a história suja do Saulo, mas de dar um crédito para quem não tem crédito, de acreditar no desacreditado, de acolher com amor aquele que está chegando e de maneira intencional procurar integrar ele junto na comunidade dos que creem. A gente é tentado a julgar sempre, mas o chamado de Deus para nós é de ajudar. E Barnabé assumiu o compromisso de ajudar as pessoas. Um pouco mais adiante, o livro de Atos continua dizendo o seguinte: notícias desse fato
chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Antioquia é uma cidade. O que estava acontecendo? Antioquia era uma cidade onde tinha muitos gregos, os que a Bíblia chama muitas vezes de gentios, os não-judeus. E a mensagem da ressurreição começa a se espalhar, começa a sair de Jerusalém, como Jesus disse que aconteceria, chega até lugares onde o povo não era judeu, não tem origem judaica. E quem é que vai para Antioquia para cuidar dos gentios? Quem? Barnabé de novo. O encorajador, né? O filho da consolação. Provavelmente, Barnabé, ele é nascido em Chipre, então ele era dessas regiões. Ele era grego. Provavelmente os judeus não estavam, todos os apóstolos não estavam querendo sair de Jerusalém. Então vai Barnabé, vamos mandar ele que é um cara bom de missão. Barnabé se moveu para acolher essas pessoas e para amá-las de todo o coração. Ele encorajava aqueles cristãos recém-convertidos e os ajudava a compreender a palavra, amando com o amor que vem de Jesus. E diz a Bíblia que muitos foram acrescentados no reino de Deus pelo ministério do Barnabé. A igreja cresceu tanto naquele lugar e tantas pessoas foram sendo juntadas ao grupo que o Barnabé já não estava dando conta de cuidar de todo aquele povo em Antioquia. Ele precisava de ajuda no serviço. E aí, passado algum tempo, provavelmente alguns anos já, Barnabé se lembrou de um tal de Saulo. Barnabé se lembrou do Saulo. Não é esse o texto ainda, né? É esse aqui. Então Barnabé foi a Tarso. Tarso não era perto de Antioquia. Procurar Saulo, e quando o encontrou, levou ele para Antioquia. E durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. O Saulo estava em Tarso, cidade natal de Saulo. Saulo tinha sido acolhido pela igreja de Jerusalém, depois de ter arrumado confusão em Damasco. Ali em Jerusalém, Saulo, o livro de Atos conta isso, Saulo começou a pregar, mas ele discutia com os judeus e foram os irmãos de Jerusalém que enviaram Saulo de volta para casa. Estava dando problema também em Jerusalém, os irmãos disseram: Saulo, nós vamos ter que fazer uma coisa contigo, tu vai fazer uma viagem para casa e fica lá, tá? Porque aqui está dando confusão. É curioso porque o Saulo recém-convertido, ele é briguento, ele discute. O Paulo, que escreve as cartas mais maduro, ele diz: não entra nas discussões, né, inúteis com os judeus, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Ele tinha sentido na pele o que era isso. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Saulo, já convertido, ficou mais ou menos uns 10 anos na sua cidade. E a gente não tem notícia de nenhuma igreja fundada em Tarso. Ou seja, ele não foi para lá para fazer uma grande viagem missionária. Como é que o Saulo se torna o grande missionário Paulo? Quem ajudou a fazer isso? Quem? Barnabé. Foi o Barnabé. Ele estava precisando de ajuda em Antioquia e Deus colocou no coração de Barnabé o desejo de procurar Saulo. Aí uma parceria que rendeu grandes viagens missionárias, que resultaram na plantação de diversas igrejas. O Barnabé ajudou Saulo, o acolheu, o amou e ensinou Saulo, agora Paulo, a servir junto com ele. Olhando para a história do Barnabé, não é à toa que ele é um encorajador, que o nome dele seja o encorajador. A postura de Barnabé tem muito a ver com a postura do próprio Jesus, do Espírito Santo que vive em nós. Foi Jesus quem ensinou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O Barnabé não está preocupado com os holofotes, né? O Barnabé não tem problema se ele ficar na surdina, como a gente diz, e Paulo está em evidência. Ele estava junto, foi ele quem buscou. Mas chegou um momento em que não deu certo a relação dos dois e Barnabé disse: olha, é melhor que a gente se separe. E Barnabé foi treinar o João Marcos. E o João Marcos provavelmente é o evangelista Marcos, que foi o primeiro a escrever um evangelho. Influenciado por quem de novo? Barnabé. O mundo valoriza quem está em destaque. A cultura procura engrandecer o eu, porque o nosso mundo quer ser servido. E Barnabé está aí para mostrar que o que mais importa é acolher, é amar, servir
sem esperar que haja grandes reconhecimentos. Afinal, a glória de todo o trabalho não é de um ser humano. A glória sempre é de Jesus. Para terminar, para refletir e praticar, 2 perguntinhas para a gente pensar um pouco essa semana. Você está comprometido com a igreja de Jesus? Não com a Luterana Camobi, isso é organização, né? Você está comprometido com a igreja de Jesus, ali onde você está? Está servindo ou está apenas consumindo? Porque a gente tem essa tentação hoje em dia de experimentar a igreja como uma relação de consumo. Na igreja existe oportunidade de serviço em um monte de coisa diferente. Você nem precisa estar aqui na frente ou tocar algum instrumento, cantar para servir. Tem muitas coisas que às vezes não aparecem, mas que são trabalhos de Barnabé que vai acontecendo, quietinho. Todas as tarefas são importantes para que a igreja não apenas tenha um evento semanal de culto, mas para que ela seja de fato relevante no meio da sociedade onde Deus plantou essa igreja. E você está sendo chamado por Deus para acolher, para amar, para servir. Aquela nossa declaração de missão que a gente sempre repete. E a segunda questão, você é uma pessoa acolhedora? Tem sido um encorajador para os novos? Uma pessoa pode ter sido rejeitada por muitos lugares, pelos pais, pelo cônjuge, pelos filhos, pode ter tido uma experiência ruim de trabalho, pode ter um passado que, olhando para trás, a condena, mas na igreja de Jesus, ela precisa encontrar acolhimento. Precisa. Os olhares de julgamento já estão em toda parte. Na igreja, ela precisa encontrar um olhar de amor e de acolhimento. É a única esperança para que o futuro seja melhor que o passado, se foi ruim. E a gente às vezes confunde, mas acolher não é dizer sim para tudo, mas é uma postura de olhar com amor. Aquele olhar de Jesus. Um olhar de encorajamento. Porque como a Vanessa lembrou, e isso a gente não combinou, a gente é a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que aquele não cristão vai ler no dia a dia, não vai ler com palavras, né? Mas vai perceber nas atitudes. É pela nossa vida que Jesus se torna conhecido e manifesto no meio da nossa cultura que vai totalmente na contramão dos nossos valores. Mas é ali que os nossos valores vão fazendo a diferença e vão sendo pequenos sinais, sal e luz, no meio de uma cultura que não é aquilo que poderia ser. Faça uma opção pelo amor nas relações que você tem na igreja, na vida como um todo. Acolha, ame e sirva bastante. Amém.